A Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 5 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua bondade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, se segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Pai Santo, nós nos colocamos à Tua presença, certos, ó Deus, de que o Senhor nosso Deus está nos falando esta noite, pela santa palavra, e há de nos falar ao coração pelo Teu Espírito, através desta palavra que é santa, para a nossa edificação, consolo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos em nossa série de sermões em Efésios, antes da fundação do mundo. Esse é o nosso tema geral. Nós temos caminhado aí no capítulo 1, e esse é o penúltimo sermão neste capítulo. Próximo domingo nós ainda temos mais um sermão no capítulo 1 e vamos avançar ao capítulo 2. Nosso projeto é de uma caminhada de 3 anos e meio aí na Epístola aos Efésios, onde nessa série de sermões vamos construir uma perspectiva daquilo que Deus deseja acerca da sua igreja. E hoje, Efésios, o capítulo 1, do verso 5 ao verso 23. Paulo louva a Deus pelas bênçãos da eleição feita pelo Pai, pela redenção consumada pelo Filho e pelo selo do Espírito Santo. Então, nesse trecho, Paulo está agradecendo a Deus por essas bênçãos. A primeira bênção, Deus nos elegeu, o Pai. A segunda bênção, a redenção consumada foi aplicada a nós pelo Filho. Terceira bênção, o selo, que é o Espírito Santo, foi aplicado a nossas vidas para nos garantir todo o processo, tanto de eleição quanto de redenção a nós. Bom, em primeiro lugar, esse trecho que nós lemos fala acerca do deleite do Pai. Olha o que diz o capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo declara no verso 5 que fomos predestinados para Ele. Ele nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo para Ele. Se há grande deleite no Pai em nos ter para si, separando um povo exclusivo. Talvez na semana, com o tempo, você possa meditar no livro de Moisés chamado Êxodo. E você vai perceber como Deus paternalmente se apresenta como Pai e chama Israel para ser o seu filho. E ele então se declara: eu sou o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Deus de fato chama para si aqueles que Ele ama. Então, nesse trecho, Deus apresenta o seu deleite para conosco. Deus planeja a salvação dos eleitos, que em si mesmos eram indignos. Nós somos indignos. A Bíblia declara, lá no capítulo 3 de Romanos, e também no capítulo 6 desta mesma epístola de São Paulo, que os homens são pecadores, e que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, se todos são pecadores, somos indignos. Capítulo 2, o verso 3 aí de Efésios diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo declara no capítulo 2, o verso 3, que todos nós, ele não está falando de um grupo, não são os gentios, nem os efésios, nem os judeus, nem a igreja tal, nem a igreja fulana, mas Paulo declara que todos nós, que por natureza, tendo em vista que somos filhos de Adão, somos pecadores. Então somos indignos. E apesar de toda essa indignidade, Deus, que as Escrituras declaram, é santo, 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 em quem não há pecado, não há erro, que não se arrepende, que é fiel, é eterno, é majestoso, soberano, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele então vem até nós e nos ama. Ainda no capítulo 1 de Efésios, o verso 11, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo declara que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Não há restrições para Deus. Sabe onde repousa o grande problema daqueles que não aceitam a doutrina da predestinação? Eles não querem reconhecer Deus como Deus. Eu não quero reconhecer Deus como Deus. Há uma grande luta no meu íntimo contra isso. Porque como meu pai, por natureza eu sou filho de Adão, eu aprendi que se eu comer do fruto, eu serei igual a Deus. Desde a mais tenra idade, nós sonhamos em ser como o super-homem, imbatíveis, invencíveis, senhores de todo o poder do universo. Se possível, que nossos desejos sejam atendidos, todos eles. Mas Deus é Deus, e Ele é o único Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas elas. Por isso Ele estabeleceu lá no princípio uma lei: se vocês, a humanidade, comerem da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E o que fizemos em Adão, o nosso representante federal, o cabeça da raça humana? Comemos, desobedecemos a Deus e então nos colocamos em rebeldia contra Ele. Rebeldes que intentam no mais íntimo do seu ser iguais a Deus. Nesse projeto então de caminhada da humanidade, nos rebelamos continuamente contra Ele. Algumas vezes elaborando no nosso coração leis, como esta: eu tenho livre-arbítrio. Bom, queira saber que não, você tem livre agência. Você escolhe a cor da camisa, com quem você vai casar, o que você vai comer no almoço. Mas o arbítrio,
a capacidade de arbitrar, de julgar. Daí vem o termo árbitro. O árbitro é um juiz que julga, que decide, que toma decisões. Nós perdemos a capacidade de julgar, de decidir, de arbitrar. Nenhum ser humano arbitra livremente. Todo o nosso julgamento está condicionado ao pecado, porque somos filhos da ira, por natureza desobedientes. Então toda vez que eu escolho mal. Toda vez que eu escolho errado. As minhas tendências sempre são pecaminosas. Então Deus diz assim: vocês não têm livre-arbítrio. E nós retrucamos dizendo: temos sim. Não, vocês têm livre agência. E essa livre agência, o verso 11 diz, que acontece conforme o conselho da sua vontade. Tornem ao verso 11 para lermos. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mesmo a minha livre agência está em acordo com a vontade dele. Mesmo a minha livre agência se coaduna com a vontade livre de Deus. Eu não posso tomar decisões que fujam àquela realidade que ele estabeleceu, porque ele é Senhor e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o seu propósito eterno. E ele então nos predestina para que haja deleite em si mesmo. Então entenda comigo, quando Deus criou o mundo, ele o fez não por obrigação, mas para manifestar o que naturalmente ele é, criador. O mundo é resultado de quem Deus é, do seu ser, um ser criador. Por isso professamos no credo dos apóstolos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Ele criou todas as coisas, é natural dele. Ao criar todas as coisas, ele nos fez como criaturas que pertencem a ele. Ele é dono de todas as coisas. Vocês concordam comigo? Tudo pertence a ele. Nós pertencemos a Deus? Pode responder, não tenha medo. Nós pertencemos a Deus? Nós somos criação dele. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua criação? Abre em Romanos o capítulo 9. O apóstolo Paulo nos responde isso. Romanos o capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 10 do capítulo 9. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então aqui nós estamos vendo, os gêmeos pertencem a quem? A Deus. São criação de quem? De Deus. Então não tinham nascido ainda, mas tem um propósito, diz Paulo neste versículo. Avancemos, verso 12. E fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quem fez isso? Quem amou quem aqui? Deus. Quem se aborreceu de quem aqui? Deus. Não é ele que cria o homem? Então continuemos. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Paulo então nos responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Várias características aparecem aqui. Primeiro, na primeira parte, lá no verso 10 até o verso 13, ele fala que escolheu um e se aborreceu do outro, para que o propósito dele se apresente. Na segunda parte, que vai do verso 14 até o verso 18, ele declara que chama uma pessoa, Faraó, para manifestar nele os seus propósitos. Ele disse isso bem claro no verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus, criando a humanidade, decidiu antes da fundação do mundo que um determinado grupo de homens manifestaria o seu amor, a sua misericórdia, mas um outro determinado grupo de homens manifestaria o seu juízo e a sua ira. Estes condenados ao inferno por estarem debaixo da ira dele e do juízo dele. Os outros salvos à eternidade porque estão sendo objeto do amor e da misericórdia dele. Quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Paulo então pergunta: como pode um objeto, e ele é bem duro aqui, entenda que Paulo está sendo bem duro, ele está dizendo assim: vocês são coisas, sim, vocês são coisas criadas por Deus, Deus fez, Ele é Deus, nós somos criaturas, ponha-se no seu lugar, objeto. Pode o objeto perguntar: por que me fizeste assim? Nós somos criados para o deleite dele, porque ele se agrada em manifestar o seu amor e a sua ira, porque são atributos da pessoa divina. Nós não somos os senhores do universo, não somos pequenos deuses, não são os nossos desejos que devem prevalecer, não é a nossa alegria que deve sobressair. Só tem um que deve ser alegre e contente com a criação de todas as coisas, é Deus, porque Ele as fez para a sua própria alegria. Somos parte deste mundo criado. Cantamos e adoramos a Deus porque Ele dignou-se em si mesmo nos chamar para sermos filhos dEle. Então caímos de joelhos diante do grande Rei do Universo e, como Isaías, dizemos: ai de nós, vamos perecer, porque Tu és santo e somos pecadores. Mas Deus lá do alto trono envia um anjo com antenas e nos purifica, porque Ele é assim, não de obras para que ninguém se glorie, mas é Ele que pega homens indignos e salva, gente pecadora e transforma em gente santa. Veja que a graça é uma manifestação da parte de Deus para conosco, um favor imerecido, não por obras para que ninguém se glorie. Então, tanto em Romanos como em Efésios, Paulo levanta essa ideia de que o único que é glorificado é Deus, e Ele o faz através de nós, quer os salvos, quer os condenados, tanto os que vão para o inferno quanto os que vão para o céu, todos glorificam a Deus. O inferno não é a vitória do diabo, o inferno é a vitória de Deus manifesta no juízo e no julgamento, na sua ira manifesta. Ali há louvor ao seu nome, ali o nome de Deus é glorificado, como também o é no céu. Então, quer eu seja salvo ou não, eu glorificarei o nome dele, porque a criação é para o deleite do seu santo nome. Em segundo lugar, a decisão maravilhosa do Pai. Verso 5, Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus decide nos adotar para sermos seus filhos e nos chama a ser a família do Pai. Capítulo 3, o verso 15 de Efésios.
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então o apóstolo declara no capítulo 3, o verso 15, que aquilo que é falado no verso 5 do capítulo 1 se torna verdade em nós. Somos adotados por Deus. Já tratamos sobre isso aqui no terceiro sermão dessa série em Efésios, de como Deus nos chama e nos adota em seu Filho amado. Veja que decisão maravilhosa do Pai. Entenda, todos nós somos filhos da ira, não é isso que Paulo disse lá no capítulo 2? Não há um sequer, todos se extraviaram a uma só, se fizeram culpados. Então Deus, um Deus santo, justo, tem todo o direito de se irar com a humanidade como um todo. Então lá em Gênesis, quando vai começar o capítulo 5, Deus olha e vê que cresceu e se multiplicou o pecado no coração dos homens, toda a humanidade. E ele diz: chega, eu vou acabar com os homens, porque não há ninguém que não peque. Mas ele separa um homem que ele faz justo, santo, Noé e sua família, os preserva. Então veja como é maravilhosa a graça, porque em meio a tantos pecadores, nós somos um grupo de pecadores, agora redimidos, Deus olhou, não pelo que fizemos, porque ainda não tinham praticado nenhum bem nem um mal, nós não sabemos o porquê. Deus nos elege, nos predestina, nos chama. Isso repousa exclusivamente nele, não em nenhum de nós, nem na denominação, nem no protestantismo, nem no cristianismo, nem no judaísmo, nem na cultura hebraica. Isso é algo exclusivo do Pai na eternidade, que com o Filho e o Espírito decidiram escolher pessoas, que somos nós, para sermos filhos de Deus. Há uma verdade popular que é mentira: não são todos filhos de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas abra lá no Evangelho de João, capítulo 1, para lermos um texto que já nos é conhecido, pois outrora, ainda quando meditávamos no capítulo 1 de Efésios, nós tivemos a oportunidade de meditar neste trecho. João, capítulo 1, a partir do verso 9. Ele diz assim: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja que o texto declara que ele veio ao mundo, iluminar todo o mundo, mas o mundo não quis. E ele declara então que todos quanto receberam, ele dá poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aí ele diz então no verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Veja que a salvação, ela é dada não porque eu decidi ser crente, não porque eu escolhi, mas porque Ele me escolheu, porque outrora eu rejeitei. Ele veio para mim, mas eu não quis. Mas Deus é cheio de misericórdia e maravilhosamente me alcança. Não nasceu da minha vontade, nem da minha carne, nem do meu sangue, mas Deus fez com que eu me tornasse um filho de Deus quando eu decidi recebê-lo pela fé. Fé é um dom de Deus. Se eu tive fé, é porque Deus me deu fé. Veja como é maravilhosa a adoção. A adoção acontece porque Deus me escolhe e me faz filho dele. A minha
filiação com Ele não é dependente dos meus desejos, não é dependente das minhas vontades, é uma filiação divina, é uma filiação que nasce em Deus. Deus paternalmente me ama e me traz para si, e me dá fé, me regenera e me faz filho de Deus. Quem deu poder para me tornar filho de Deus foi o próprio Deus. É por isso que eu sou filho de Deus. Ninguém se faz filho. Não adianta, Tiago, você querer ser meu filho, não, cara. Não é assim que funciona. Núbia, não adianta você querer ser minha filha. Não funciona desse jeito. Sou eu que gero os meus filhos ou escolho aqueles que eu quero adotar. Deus é quem nos adotou. Deus é que nos chama para si. Por isso é maravilhosa a decisão do Pai de nos adotar, de nos tomar para si e nos fazer filhos dele. Então nos tornamos essa família celestial. Terceiro, o solene compromisso do Filho. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Cristo assume um compromisso conosco antes da fundação do mundo, por meio do qual Ele se constitui nosso fiador. Paulo é muito claro nesse texto sobre isso. Meus queridos, a nossa vida cristã não é dependente de decisões humanas temporárias. A vida cristã não é resultado da forma como eu me relaciono com a igreja. A vida cristã não é resultado dos meus sentimentos internos do dia a dia. Ela não é circunstancial. A vida cristã é resultado de uma escolha e uma eleição antes da fundação do mundo. Isso é amor. Abra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 31. Um dos mais belos textos das Sagradas Escrituras. Profeta Jeremias, capítulo 31. O verso 3. Jeremias, capítulo 31, verso 3. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Com amor eterno. Deus não nos ama porque num domingo, num culto, você decidiu levantar sua mão, não. Deus não ama você porque um dia, com crise de consciência, você decidiu ser uma pessoa melhor. Deus não ama você porque você decidiu agradar fulano ou beltrano se tornando cristão. Jeremias diz que de longe se me deixou ver o Senhor. Com amor eterno. Com amor eterno. Não tem início e não tem fim. Só Deus pode amar assim. Nós não podemos experimentar este amor. Nós não podemos ter este amor. Só Deus é eterno. Só Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele nos amou antes que o mundo fosse fundado. Ainda quando nada existia, as Escrituras dizem que Ele já nos amava. Ainda antes de serem criados o universo e todos os planetas, e esse planeta no qual vivemos, e serem estabelecidos os dias, as noites, os astros, as árvores, os animais conforme as suas espécies. E antes de Deus ter criado Adão e Eva, e antes de terem nascido Caim e Abel, já nos amava o Senhor. Por isso Ele declara de forma majestosa um solene compromisso do Filho lá na eternidade. E no verso 4 então, de forma maravilhosa, Ele diz assim: como nos escolheu. Sabe como é que Deus escolheu? Você quer saber qual foi a forma que Deus escolheu você? Foi em Cristo. É por isso que Cristo é tão importante para nós. É por isso que nós o amamos. É por isso que nós o servimos. É por isso que nós o adoramos. É por isso que bendizemos o seu nome, rendemos louvores a Ele. Por isso Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz, porque nele fomos escolhidos. Não fizemos nem bem nem mal.
como Esaú e Jacó, e Ele nos amou com amor eterno. Veja que a salvação, veja que aquilo que nós denominamos conversão, não é algo temporal, não é algo histórico, é algo eterno e espiritual. Foge à nossa compreensão. Se compreendêssemos essa verdade em toda a sua plenitude, passaríamos toda a nossa existência louvando e adorando o nome de Cristo, de joelhos, bendizendo por quem Ele é e pelo projeto eterno que Ele se dignou estender a nós. Salvação não é algo restrito a minhas escolhas pessoais. Salvação é um projeto da eternidade estendido a nós, meras criaturas temporais e finitas. Por isso, um solene compromisso do Filho com o Pai. Veja como de forma trinitária a salvação vai se estabelecendo. É por isso que Paulo rende louvores pelas bênçãos dadas pelo Pai, que nos escolhe, pelo Filho que nos redime e pelo Espírito que nos cela. Porque na eternidade, essas pessoas da Trindade olharam para nós. E ainda antes de existir todas as coisas, éramos objeto deste amor. E Ele então se torna o nosso fiador. É por isso que a doutrina da perseverança dos santos é tão forte. Porque eu sou crente, não é porque eu quero, é porque Ele me fez crente antes do mundo existir. Abra lá em João capítulo 6, o Evangelho de São João capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. O versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá no profeta Jeremias, desculpe-me, depois que ele fala do amor eterno, ele diz assim que Ele nos atrai, nos chama a si com benignidade. E aqui agora Jesus diz assim, verso 44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem é que nos leva ao Filho? O Pai. É Deus. É Ele que nos leva ao Filho. É Ele que nos conduz ao Filho. É Ele que nos dá o Filho. Porque Ele nos enviou o Filho num projeto eterno. E então Jesus, neste mesmo capítulo, declara: e aqueles que o Pai me dá, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. E já tivemos oportunidade outra de irmos ao capítulo 8 de Romanos e vermos aquela linda canção que o apóstolo compõe no final do capítulo 8, onde ele declara: todas as coisas criadas, nada, nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, projeto do compromisso do Filho conosco é eterno, e não há nada que possa nos separar desse amor eterno, desse projeto de salvação maravilhoso. Quarto lugar, a complacência do Espírito Santo. Versos 13 ao verso 14 do capítulo 1 de Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo vem habitar em nossos corações, assegurando-nos uma maior glória futura. Talvez ainda haja algum resquício de dúvida. Talvez você ainda esteja achando que o projeto de salvação redunde em torno das suas decisões, que o projeto de salvação diz respeito ao que você acha, ao que você quer. Então Deus, cheio de sabedoria como Ele é, envia o seu próprio Espírito, que cheio de complacência vem habitar em pecadores,
para dar a certeza no nosso coração, um testemunho interno de que Cristo nos amou na eternidade e que o Pai nos elegeu na eternidade, num projeto que foge às nossas concepções humanas. E esse Espírito que não cabe em nós, porque enche todo o universo, porque habita todo o universo, sendo Ele mesmo o universo, por Ele foram criadas todas as coisas, porque Ele vagava sobre o vazio quando não existia nada. Esse Espírito habita em nós e sela em nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus, herdeiros dessa graça, para a glória de Deus. O Espírito Santo está em nós com um propósito: nos dá certeza de que desde a eternidade Deus nos ama. Você quer ser cheio do Espírito? Compreenda como o Pai e o Filho agem para a sua salvação e como o Espírito habita você. Olha, se você não for movido por louvores, se você não for movido por uma gratidão eterna, eu não sei o que pode fazê-lo. Se tem uma compreensão tão ampla de como as três pessoas da Trindade agem para salvá-lo, para redimi-lo, para conceder graça final e eterna a você, você nunca será cheio do Espírito. Em quinto lugar, a iluminação do Espírito Santo. Verso 17 a 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, se segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo então diz que agora há uma iluminação do Espírito. O Espírito Santo ilumina os olhos dos crentes. Veja, o olho do coração. O coração é a sede das vontades, é aquilo que dirige o seu ser. Paulo diz que o Espírito Santo abre os olhos daquilo que é a sede das suas vontades, para que você possa compreender, para que você possa ver, de tal modo que possam agora ser esclarecidos e ver a esperança, a sua herança e o poder de Deus. Você está vivendo sem esperança? É porque talvez você ainda não tenha compreendido o plano eterno de Deus para a sua redenção. Você está sem esperança? É porque você talvez não tenha experimentado o amor eterno de Deus para você. Você está sem esperança? É porque talvez o Espírito Santo não esteja habitando você e lhe concedendo a iluminação para que você veja e entenda que Deus está agindo para glorificar o nome dele na sua vida. E o final do verso 23 é maravilhoso. E ele diz assim: daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em tudo nós vemos Deus. Em tudo a mão de Deus está presente. Talvez você não tenha compreendido a sua herança, a herança que aguarda você. E aqui no trecho que nós lemos agora, que vai lá do verso 17 até o verso 23, o apóstolo toca novamente nesse ponto, como ele falou anteriormente, para compreendermos, verso 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, qual é a glória? Qual é a herança que aguardamos? O próprio apóstolo nos responde isso, verso 14, em louvor da sua glória.
O próprio apóstolo vem, durante todo o capítulo 1, nos dizendo que a nossa herança, pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg, de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster declara que o fim principal e supremo, o propósito do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe qual é o nosso gozo? Leia o livro de Apocalipse. Sabe qual é a alegria para a qual nós fomos criados? Louvar a Deus de contínuo. O céu é um culto para a eternidade. É essa a nossa alegria, é esse o nosso gozo, glorificar a Deus, dar glória a Deus. E por último, experimentarmos o seu poder. Próximo domingo, teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse poder de Deus manifesto a nós. Por ora, é suficiente lermos os versos 21 e 22. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse poder de Deus no próximo domingo. Eu quero convidá-lo agora a curvar sua fronte, fechar os seus olhos, para orarmos, para falarmos com Deus. Pai querido, que grande conforto há em nossas almas compreendermos que a salvação é um projeto da eternidade, que repousa em Deus, no Filho e no Espírito Santo. Não em nós, meros pecadores, homens falhos, diminutos e temporais, mas antes a nossa salvação é um projeto da eternidade, de um amor eterno, expresso pelo Pai quando nos elege, nos escolhe, manifesto no Filho quando Ele mesmo se apresenta a nós como o nosso Redentor, e no Espírito que habita em nós e nos cela para o dia vindouro, no qual todos nós reunidos nos apresentaremos ao Pai, ao Filho, com a ajuda do Espírito Santo, para vivermos na eternidade, louvando e adorando ao nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esta percepção maravilhosa deste projeto eterno de Deus para conosco. Nós rogamos agora, Deus, guarda-nos do homem mau da cidade, dos perigos do trânsito, guarda as nossas casas e nossos entes queridos. Dá-nos uma semana a Tua presença, ó Deus, e nos abençoa com esta palavra santa. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.